Meus amigos, hoje vamos falar rapidamente sobre o chamado golpe do falso médico. O golpe do falso médico nada mais é do que a prática de uma modalidade do crime de estelionato, sendo que esse tipo de estelionato sempre, ou na maioria das vezes, é praticado no âmbito, por meio de uma associação criminosa, o antigo crime de quadrilha, ou por meio de uma organização criminosa, ou seja, vários indivíduos se unem, se organizam para a prática de um determinado tipo de delito, que no caso é o estelionato, o golpe do falso médico. Pois bem, esse tipo de crime, os registros, o número de ocorrências desse tipo de crime aumentou vertiginosamente com o início da pandemia e o desenvolvimento da pandemia e ainda nos dias atuais. Em que consiste? Como é que é a dinâmica deste golpe do falso médico? Justamente um falso médico ou um falso diretor de hospital, um falso responsável pelo financeiro de um hospital, liga, claro, se dizendo não falso, mas supostamente o médico, supostamente o responsável pelo hospital, e diz para uma pessoa que tem um parente hospitalizado. Diz assim, olha, o seu amigo, o seu ente querido, o seu familiar, o seu filho vai precisar de um procedimento de urgência ou de um remédio de urgência, e aí já sabem até quando ligam, já tem até informação se a pessoa tem ou não plano de saúde. E diz, olha, o plano não cobre. Só vai liberar, aliás, o plano não cobra, o plano só vai liberar daqui a 48 horas, e se formos esperar, vai ficar sequelas. Há uma possibilidade, é sua responsabilidade. O senhor, a senhora decide. O valor é 8 mil, é 10 mil, é 20 mil. A pessoa, muitas vítimas, ficam tão aturdidas com a situação, não é para menos, mas quando tem dinheiro em conta, acabam fazendo um Pix ou uma transferência bancária para esse suposto, vamos dizer assim, médico ou diretor de hospital ou financista do hospital, só que está, na verdade, fazendo uma transferência para um estelionatário e esse dinheiro vai ficar muito difícil de ser recuperado. Pessoal, os hospitais sempre alertam que não pedem, não exigem pagamento, adiantamento de pagamento de procedimentos hospitalares por meio de ligação telefônica ou mensagem de aplicativo de conversa ou coisa do tipo, tá certo? O ideal é que, sendo abordado por uma situação dessa, a pessoa vá presencialmente até o hospital para averiguar se está ocorrendo de fato esta necessidade ou não. Agora, quem é vítima deve buscar uma ajuda técnica, a orientação, a assessoria de um advogado, procurar as autoridades policiais para que essas situações sejam investigadas e essas quadrilhas, essas associações criminosas, organizações criminosas sejam desbaratadas e esses bandidos passem a ser realmente tirados de circulação e essa modalidade de crimes diminua. Muito bem. Agora, dito isso, é preciso saber também, e é preciso saber que existe uma indagação. Este paciente da entrada no hospital, como é que esses estelionatários acabam tendo essas informações tão, vamos dizer assim, difíceis a priori de serem conseguidas? Como é que esses estelionatários sabem que fulano de tal deu entrada no hospital, que está internado, que está com tal problema, que a enfermidade é tal, que está passando por tal ou tal procedimento? Como é que sabe o nome desse funcionário, o apartamento, o nome desse paciente, o apartamento que ele está? Como é que tem o número dos familiares para fazer, para bolar e para, vamos dizer assim, para arquitetar este golpe? Os hospitais devem também uma resposta às vítimas desse tipo de golpe, tá certo, pessoal? É preciso também que os hospitais se acerquem de cuidados e aqueles que têm prejuízos em decorrência disso, é possível sim, junto com o seu advogado, analisar se houve uma falha na prestação do serviço hospitalar, por conta de que, de alguma forma, deixou expostos estes dados, essas informações do paciente e de sua família que acabaram sendo vítimas desse tipo de golpe. E uma vez comprovada a falha na prestação do serviço hospitalar, por conta desse vazamento dessas informações, é possível sim se arguir responsabilidade civil também do hospital a ponto de gerar aí uma reparação, uma indenização pelos danos materiais e pelos danos morais desferidos contra o paciente e sua família. Um abraço e até a próxima.